Graças a Deus. Finalmente, cara. Sejam bem-vindos, cinéfilos de plantão, a mais um TV Imaginando e ao último filme de super-heróis de 2017. E eu acho que a gente pode dizer oficialmente que foi um bom ano para os super-heróis. É pra você, né? Que pra mim, Foi meia boca, mas ok. Pois é, chegamos aqui finalmente ao Liga da Justiça, um filme que eu não sei vocês, mas não sei você, eu particularmente, eu tava com muito medo. Infelizmente o universo DC tem sido uma jornada bem tortuosa e eu não sabia realmente o que esperar quando a gente foi assistir o filme. Não, é assim, acho que pra começar, cara, a Warner ela teve uma mudança que já dava pra ver assim na hora deles venderem esse filme, né? Eu também tava com medo e tal, mas eles estavam vendendo uma diversão, tá ligado? Que, digamos assim, tá mudando um pouco o tom, mas é o que a gente precisa atualmente, o que a gente tava precisando aí. Bom, e na trama de Liga da Justiça, a Batman e Mulher Maravilha têm que recrutar Flash, Cyborg e Aquaman quando uma ameaça na forma do lobo da steppe vem à Terra para encontrar as 3 caixas maternas. 3 artefatos que, quando unidos, vão dar ao seu portador um enorme poder para dominar o planeta. Nada inovador, né? Nada inovador, né? Mas eu acho que era o que o filme precisava. Era assim, o filme precisava de simplicidade. Porque se teve uma coisa que foi o calcanhar de Aquiles desse universo, foi tentar ser complicado demais. Não, foi tentar ser complicado, se levar a sério, fazer alegorias bíblicas que se faziam nos outros filmes e tal. Ainda faz. Não, né? ainda faz, ok, mas tá segurando a onda, tá ligado? Agora eu acho assim, você falou, né, a parte de recrutar e tal, assim, a gente vê as consequências da pressa dessa franquia no começo do filme, né? Porque a gente nunca viu o Flash, nunca viu o Aquaman, nunca viu o Cyborg desse universo, sim, propriamente apresentados e etc. E assim, é um filme que, com certeza, se ele tivesse sido construído com calma, tendo esses heróis sendo apresentados nos seus respectivos filmes, eu acho que o resultado, assim, a sensação no final das contas, teria sido muito mais satisfatória. Porque você ainda sai com aquela sensação de que você ainda não conhece esses heróis, você só tem um vislumbre deles. Ainda assim é uma coisa boa, assim, vamos começar falando dos heróis que a gente conheceu agora. Vamos lá, começando com o Flash. A gente já tem uma versão televisiva muito bem sucedida com o Grant Gustin no papel, e aqui a gente tem o Ezra Miller, só que uma versão bem mais jovem, bem mais inexperiente. Ele nem é chamado de Flash praticamente. Praticamente não, ele nunca é chamado de Flash. Realmente. Pois é. Então assim, ele é um novato, ele ainda tá aprendendo o que é ser herói. Ele tem medo de ser herói. E eu gosto do que o filme tá nos trazendo com o personagem, tipo, mas ainda é só uma introdução. Não, eu achei que teve uma diferença assim, sabe, é quase como se esse Flash aqui, ele fosse um cara que tivesse, digamos assim, Aspargo, sabe, tivesse assim, um pouco de deficiência, assim, eu achei que ficou um pouco exagerado. Aspargo? Eu não consigo, Aspargo foi demais. Asperger. Ah, Asperger. Continuando, o Aquaman, ou o Aquamano. Eu fiquei surpresa porque eu achava que a gente ia ver bem mais do personagem aqui. Mas, surpreendentemente, eu acho que, pelo menos dos novos personagens, ele foi o que menos foi explorado. Eu acho que pra mim é assim, eles estão guardando, eles estão tentando não tomar decisões muito fortes com esse personagem aqui pra deixar que o filme dele seja o filme dele, tá ligado? Até porque o próximo filme que a DC vai lançar é o filme solo do Aquaman. Mas assim, eu fiquei um pouco chateada, porque assim, eu tava esperando ter algum vislumbre, alguma coisa assim do mundo de Atlântida, dos Atlantes, alguma coisa, e é muito pouco mesmo. Então se você tá esperando ver mais desse mundo do Aquaman, realmente esperar 2018 mesmo, porque aqui é muito pouco. Não, eu acho que eles justificaram também um pouco com a situação em que o Aquaman se encontra, assim. Ele tá um cara um pouco sozinho, assim, então acho que deu pra entender por quê. Mas o Momoa, ele, assim, é um bom distanciamento daquele Aquaman que todo mundo quer esquecer.
Não, ele pode chegar a alguma coisa interessante, mas aqui ele tá ainda nessa dimensão aí. A gente ainda tá conhecendo o personagem, ainda estamos naquela fase ainda. E agora vamos ao ciborgue do Ray Fisher. Eu, sinceramente, assim, de todos os heróis, foi o que eu menos me conectei. Porque, assim, o personagem, ele tem um drama particular, né, desse conflito dele ser mais máquina do que homem. Mas infelizmente, é aquele negócio, ele tá dividindo o filme com mais heróis. Ele não vai ter tempo suficiente para desenvolver esse conflito. Então vai ser sempre uma coisa muito superficial, por mais que o filme tente transformar isso numa coisa muito profunda. Eu acho que ele é o personagem mais sofrido, assim, porque é um filme que tem refilmagem, é um filme que exige muito visualmente. É um personagem que as pessoas não conhecem muito, assim. A primeira cena que você vê ele, cara, tipo assim, é uma explosão de superexposição da situação atual dele, assim, dramática e tal. E assim, na trama, ele é bem relevante, assim, ele tem uma conexão muito forte com o que precisa ser feito nesse filme, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que dava pra ter resolvido melhor esse personagem, sabe? Eu acho que ficou repetindo muito, digamos assim, a choradeira dele. E assim, vamos falar um pouco. A gente já viu Gal Gadot como Mulher Maravilha, não esse ano, e em Batman vs Superman continua. Assim, eu ainda tenho algumas reservas quanto a Gal Gadot como Mulher Maravilha. Mas eu acho que a personagem funciona bem. O Ben Affleck, eu acho que eles realmente, assim... O meu problema com o personagem é porque realmente é um distanciamento completo do Batman que a gente viu em Batman vs Superman. Eles viram os erros que eles cometeram com o personagem lá e eles fizeram uma revirada completa aqui. Principalmente na forma como ele vê o Superman. E é estranho em muitos pontos. Não, assim, cara, tem, digamos assim... É esquisito o jeito como eles falam sobre o Superman, tá vendo? Sobre a morte do Superman, assim, não tá refletindo de verdade o que a gente viu. Eu entendo que agora é uma ideia mais correta em relação ao Super-Homem, mas ao mesmo tempo, cara, é muito esquisito e, digamos assim, fica de novo uma coisa redundante, fica uma coisa, parece um retcon, assim. É bem um retcon mesmo, assim, eles estão tentando apagar certos erros do passado, em vez de tentar construir em cima deles. Eles estão tentando meio que fingir que alguns deles não aconteceram. Bom, e agora, já que a gente já estava mencionando, vamos falar do Superman. Eu acho que é o personagem com quem a DC tem mais errado até agora. E eles perceberam isso também e estão tentando mudar. Isso é bem aparente aqui. Eles estão tentando trazer um novo Superman, que é o Superman que a gente queria ver. Mas ainda assim, a mesma coisa eu vou falar do Superman, que eu falei do Cyborg. Ele está dividindo esse filme com ainda mais heróis do que ele dividiu em Batman vs Superman. Ele, com certeza, ele está sendo botado na direção certa. Mas ainda não dá tempo pra gente ter o Superman que a gente queria. Mas é o caminho certo agora. Mas a gente tem que mencionar uma certa polêmica com um certo bigodão. Se vocês não conhecem a história, é muito simples. Infelizmente, no início do ano, o diretor do filme, Zack Snyder, sofreu uma tragédia pessoal, teve que deixar a direção e veio o Joss Whedon, que é o diretor dos 2 primeiros Vingadores. E ele também reescreveu uma boa parte do roteiro e fez uma refilmagem extensa no meio do ano. Só que nesse mesmo período, o Henry Cavill, que interpreta o Superman, estava filmando Missão Impossível 6. E o personagem dele lá tem um bigode. Só que a Paramount, que é a produtora do Missão Impossível, proibiu ele de tirar esse bigode enquanto ele refilmava a Liga da Justiça. Então, por consequência, enquanto esse filme estava sendo refilmado, nós tivemos um Superman de bigodão. Então, para que esse bigodão não aparecesse, eles tiveram que remover digitalmente o bigode. E tá aparente. Não, é assim, e outra coisa... Dá pra você saber o que é que foi refilmado e o que é que não foi refilmado, tá ligado? Porque assim, tá bem óbvio na cara dele e tal. Assim, não só a parte da questão do bigode, mas assim, é compreensível. Eu tentei não firmar tanto a questão dos efeitos, que não estão lá essas coisas. Tem muitas cenas em que a tela verde grita, porque eu sei que eles não tiveram tempo, porque essas refilmagens aconteceram, tipo, no meio do ano, foi agora. Mas eu relevo um pouco porque eles tentaram fazer um filme ficar melhor. E eu, sinceramente, pra alguém que tava entrando nesse cinema com a pior das expectativas, eu saí positivamente surpresa.
Então, eu tô tentando relevar um pouco os efeitos. Não, eu acho até que, digamos assim, talvez, tecnicamente, depois a gente descubra que o Super-Homem foi o que mais teve uma mudança de fato nesse filme. Porque assim, cara, se você vê os outros filmes, você percebe que o Super-Homem, ele tem um trabalho visual, ele tem uma pose, ele tem sabe, aquela coisa de você ver o quadro que tem no filme, tá ligado? E assim, quando eu vi esse filme, eu fiquei pensando assim, não tem tanto esse esmero assim, visual com o Super-Homem, é mais a ideia e a resolução, fazer o personagem ser bem resolvido, assim. Sim. Tem algumas cenas boas e tal, assim, interagindo com os outros personagens. Sim. Na verdade, essa é a grande questão do filme. Eu acho que o grande acerto dele aqui é que ele sabe trabalhar bem os seus heróis. Ele é o maior acerto aqui. Todos os seus heróis, em assim, níveis diferentes, eles estão muito bem trabalhados. A interação deles é boa e diverte. Mas, assim, o filme ao redor deles tem problemas. Assim, porque, infelizmente, a construção até a Liga da Justiça não foi muito redondinha. A gente não teve um trabalho de construção de cada um, assim, a gente não conheceu cada um desses personagens. A gente não teve a construção da trama até lá, a gente só foi apresentado essas caixas maternas agora. E também agora vamos falar do vilão. Lobo da Steppe. Tipo, por exemplo, uma coisa que me incomodou muito. Tinha saído aquela cena, na época que saiu o Batman vs Superman, tinham lançado uma cena na internet, né? Como se fosse uma cena pós-crédito, só que jogada na internet. E aquele visual eu achei massa, tá ligado? Eu achei muito legal. Agora aqui, cara, ele parece um vilão menor ainda, sabe? Assim, parece que ele ficou muito diminuído e tal. Ele é um vilão bem mais genérico do que eu acho que você espera que ele vai ser, assim. Eu acho que ele vai ficando bem genérico. Quando chega no final, você percebe que a resolução dele, por mais diferente que seja de outros filmes, assim, que eu achei legal, mas ele continua sendo um cara muito pão com ovo, assim. Além do visual não trazer nada, cara. Eu achei... Bom, com certeza, eu acho que de todos os vilões desse ano, talvez esse tenha sido o mais esquecível. Ele realmente é só um vilão que tá ali pra fazer com que a Liga aconteça. Assim, a gente aprende sobre o Lobo da Steppe através da Mulher Maravilha, não é? Sobre em flashbacks. Não é spoiler, isso tá até no trailer. E nesses flashbacks, na verdade, a ameaça pareceu muito maior e mais empolgante do que a ameaça que a gente vê no filme. Na verdade, eu fiquei mais interessada naqueles flashbacks do que na história. É verdade, aqueles flashbacks são bem resolvidinhos, assim. Tem muita surpresa, gente. Não, tem muito easter egg nessas horas aí, você vai ver muita coisa legal nessa cena aí. Realmente, eu acho que o Lobo da Steppe, ele veio se diminuindo com o tempo, assim. Ele foi parece que ele ficou enfraquecendo quanto mais tempo passava, assim. E assim, todo mundo já tinha ouvido falar do Darkseid e tal, e assim, não. Esqueça. Vamos lá, Gil, qual a tua nota? Mas eu vou dar um 6 pra esse filme também. Eu me diverti, assim, eu fiquei surpreso até certo ponto. Tem coisas que foram realmente do jeito que eu esperava, mesmo assim. Pra mim foi um filme divertido, eu acho que realmente esse filme pode ser o filme que pode dar a virada nesse universo DC e resolver o que vier à frente aí. Dar o tom certo, fazer as coisas andarem mais corretamente, mais organizadamente, mas vai ser um 6, assim, do nível da maioria que saiu assim. Bom, eu vou dar um 7. Eu tô bem satisfeita, eu tô surpresa, eu me diverti. É um filme que, infelizmente, ele tem problemas de estrutura. Mas o elenco tá bem, eles têm uma interação bacana. E é um filme que me fez... Assim, Mulher Maravilha foi um filme que me fez ter esperança de que esses heróis podiam funcionar por si só. Mas Liga da Justiça me fez ter esperança de que os filmes poderiam funcionar como um universo. Assim, tem 2 cenas pós-créditos, quase me esqueci. As duas, assim, foram bem divertidas. Uma foi bem divertida e a outra me surpreendeu. É um filme que... Assim, não espere nenhuma obra-prima, infelizmente, assim, por mais que seja um filme da Liga. Não foi nenhuma obra-prima, mas valeu por me deixar com esperança de novo pelo universo DC. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e de deixar aqui nos comentários o que você achou de Liga da Justiça, se você já teve a oportunidade de conferir. Não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar nos acompanhando e de nos acompanhar nas nossas redes sociais e, é claro, cineimaginando.com para mais notícias, matérias e curiosidades da sétima arte. Tchau, tchau.